Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Hoje nós chegamos ao final do tempo pascal. Estamos a exatos 50 dias depois da solene festa, solenidade da vigília pascal, da noite santa, em que nós abençoamos o círio pascal que nos acompanhou durante estes 50 dias. Domingo passado, nós celebramos a ascensão do Senhor, que foi a ida definitiva de Jesus para junto do Pai. Até então, naqueles 40 dias que se completaram no domingo passado, nós vimos a insistência de Jesus. Quem acompanhou a liturgia, seja vindo à missa, seja acompanhando as missas em casa, seja lendo as leituras do dia, percebeu o quanto Jesus insistiu conosco nestes 40 dias, para que nós o percebêssemos ressuscitado no nosso meio, no dia a dia da nossa vida. E ele enfatizava isso, mostrando concretamente, através de manifestações, de aparições para os discípulos, que o Cristo ressuscitado está presente nas situações mais simples da nossa vida, em acontecimentos que às vezes, pela nossa insensibilidade, a gente não percebe. Vou trazer alguns fatos só para memorizar esses momentos e entendermos a celebração de hoje. Jesus aparecia ressuscitado para os discípulos de forma que os surpreendia. E nós temos isso registrado nos livros para a gente também perceber isso. No primeiro dia da semana, logo depois da paixão, morte e ressurreição, embora os discípulos não tivessem ainda plena certeza da ressurreição de Jesus, e por isso ele insistiu, parece que a catequese que Jesus deu para os discípulos não foi assim tão assimilada, porque no primeiro dia da semana, o coração cheio de saudade, de dor,
Maria Madalena vai bem de madrugada ao túmulo, e quando ela chega, ela encontra o túmulo vazio. Ela não pensou que Cristo tinha ressuscitado. Ela viu do lado o cuidador do túmulo, dos lugares onde as pessoas eram sepultadas, um jardineiro, e ela logo imaginou que ele tivesse roubado o corpo. Quando que Maria Madalena iria imaginar que Jesus ressuscitado estava presente na figura de um jardineiro, um homem simples? Depois que ela foi perceber que o jardineiro era Jesus. Num outro momento, os discípulos estavam indo com o coração também apertado, vindo de Jerusalém, indo para Emaús, uma cidade distante 11 quilômetros, e um andarilho aproxima deles e começa a conversar com eles. Eles não imaginaram que aquele andarilho, aquele peregrino, era Jesus ressuscitado. Só depois, no partir o pão, é que eles foram, seus olhos abriram. No outro momento, eles estavam pescando, não pegaram nada a noite inteira, e de repente, na beira da praia, aparece alguém pedindo alguma coisa para comer. Demorou para eles perceberem que aquele que estava pedindo algo para comer era Jesus. No outro momento, eles estavam com nas salas fechadas, e Jesus entra, se coloca no meio deles, e por estar tudo fechado, eles imaginaram, é um fantasma. Não pode ser Jesus. Precisou que Jesus pedisse que ele colocasse a mão na marca dos pregos, comesse com eles, para eles perceberem que era Jesus. Trago esses fatos para nós lembrarmos que durante esses 40 dias, até domingo passado, a liturgia insistiu conosco. Jesus insistiu conosco: me veja ressuscitado no meio de vocês. Não espere vir algo enorme do céu, miraculoso, para acreditar que eu ressuscitei. Eu estou ali no cotidiano da vida de vocês. E se vocês não tiverem a sensibilidade para me perceber nessas situações, é sinal que foi em vão todos os meus ensinamentos. Se nós não enxergarmos Cristo ressuscitado no irmão e na irmã que sofre, foi em vão os ensinamentos de Jesus. Depois dessa ampla catequese, Jesus sobe para junto do Pai, que foi a celebração de domingo passado, a ascensão do Senhor. Só que antes de ir para junto de Deus, ele deixou algumas recomendações muito importantes. Não se afaste de Jerusalém, não se afaste dos pobres, dos marginalizados, dos pequenos. Não esqueça meus ensinamentos. A única forma de eu estar presente junto com vocês é quando vocês viverem, aplicarem aquilo que eu ensinei. Eu vou para junto de Deus, o Deus Pai, mas não vou deixá-los órfãos, dizia a liturgia do domingo passado. Eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo para guiar os seus passos, para te proteger, para te impulsionar na missão. E aqui nós chegamos na liturgia de hoje, a liturgia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa muito antiga na igreja. Ela foi se ressignificando com o passar dos anos, dos tempos. No início, nos primórdios, era uma festa agrícola. Depois, com o advento da ressurreição, configurou-se na festa da presença do Espírito Santo entre os discípulos, entre os apóstolos e entre cada um de nós. O que é o Espírito Santo? Nós precisamos de algo palpável para a gente entender. Por isso, os textos bíblicos trazem algumas comparações do Espírito, que não esgota todo o entendimento, obviamente, mas que nos possibilita ter uma noção. Quando se fala do Espírito Santo na Bíblia, nós encontramos expressões como
um vento muito forte que sopra e atinge a todos. Hoje, por exemplo, está um dia propício para celebrar Pentecostes, com esse sopro gelado. Mas o sopro do Espírito é um sopro que aquece. Por isso também, uma outra comparação são línguas de fogo, que vem e pousa sobre cada um dos que estavam reunidos naquela assembleia. Também é usada a imagem de uma pomba. Sabem por quê? Porque quando Jesus foi batizado, diz o texto bíblico que o Espírito desceu sob forma de pombo e pousou sobre ele. Então, às vezes, para expressar o Espírito Santo, há imagens de pombos. E também através dos 7 dons que vocês veem naquele painel ali. Os 7 dons do Espírito Santo, que foi concedido ou que é concedido a todo aquele que o recebe. Todos nós o recebemos pelo batismo. Hoje essas crianças vão receber os dons do Espírito Santo, que será confirmado no dia da crisma dessas crianças. Hoje elas não sabem que elas estão recebendo isso. A gente supõe que os pais e os padrinhos saibam e que ensine para elas que elas receberam esse compromisso, porque elas não têm consciência disso ainda. Depois, lá, quando elas tiverem por volta de 15, 16 anos, que for a idade da crisma, por conta delas, elas vão confirmar esse batismo que ela recebeu hoje. E aí, então, elas receberão novamente o Espírito Santo, estarão prontas para a missão. Quando a gente recebe o Espírito Santo, não é para a gente guardar para nós, é para nós irmos em missão. Por isso não tem sentido um adolescente, jovem ou adulto, que recebe a crisma, não voltar mais para a igreja. Se isso acontece, e infelizmente acontece, é sinal de que a catequese foi em vão, é sinal que a família não cumpriu sua missão de educar na fé católica, é sinal que aquele adolescente, aquele jovem, não estava preparado. Porque não é para receber o Espírito Santo e sumir da igreja. É para receber o Espírito Santo e assumir a igreja. Às vezes as pessoas confundem essas duas palavras. Sumir com assumir. Assumir é abraçar a igreja, fazer parte dela, frequentar missas aos domingos, assumir algum trabalho na comunidade, viver a fé católica, não desaparecer da igreja como acontece com tantos jovens. E a gente espera que essas crianças cresçam na fé católica, orientada pelos pais e pelos padrinhos. Os pais muitas vezes não têm a preparação adequada, porque criança não escolhe pai para nascer nem mãe. Mas padrinho a gente escolhe. Por isso é preciso escolher padrinhos a dedo. Pessoas que estejam preparadas para ensinar essas crianças, porque se elas não estiverem, vocês pais escolheram padrinhos errados. Se esses padrinhos que vocês escolheram não acompanhar essas crianças educando na fé católica, vocês escolheram padrinho errado. Se esses padrinhos não frequentarem a igreja, vocês escolheram padrinho errado. Se esses padrinhos não tiverem em dia com os sacramentos da igreja, vocês, pais, escolheram padrinho errado. E depois não adianta dizer, posso trocar de padrinho? Não pode. Padrinho é para sempre. Só na crisma dessas crianças lá, com 15, 16 anos, que elas vão poder escolher por conta própria se é o mesmo padrinho que ela quer ou se elas querem outro. O ideal seria que fosse o mesmo, porque confirmaria, meu padrinho, minha madrinha estão sendo ótimos e eu quero continuar com eles. Esse seria o ideal. Mas não é isso que acontece muitas vezes. Quantas vezes eu vejo pai e mãe perguntando para mim se pode trocar de padrinho. Ah, batizou meu filho, nunca mais colocou o pé na igreja. Batizou meu filho e virou para uma outra religião. Que feio isso.
não tem consciência da missão assumida, a criança não tem culpa. Então você tem uma grande responsabilidade, padrinhos, com essas crianças. E hoje, na solenidade de Pentecostes, nós vemos que as leituras falam dessa responsabilidade. Os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente vem o Espírito Santo enviado por Jesus e pousa sobre cada um deles, como línguas de fogo. Eram pessoas diferentes, como vocês aqui. Mais diferentes ainda, porque eram pessoas de nações diferentes. Falavam línguas diferentes. E de repente, ao receber o Espírito Santo, eles começam a ouvir na sua própria língua os ensinamentos de Deus. O Espírito Santo nos une, não nos divide. Quando a gente não compreende alguma coisa, é sinal de que aquilo não é do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é compreensão. Se você falar uma língua que ninguém entende, não pode ser coisa de Deus. A língua de Deus, do Espírito Santo, é a língua que todos entendem. Não tem uma expressão popular que quando a gente entende alguma coisa, a gente fala, agora falou a minha língua. É isso o Espírito Santo. É entender, mesmo que seja num outro idioma, aquilo que está sendo anunciado. E que língua é essa que a gente pode falar em qualquer parte do mundo e todo mundo entende? É a linguagem do amor. Você pode vir lá da China, do Japão, de países que a raiz linguística não tem nada a ver com a nossa, e a gente entende, porque a linguagem do amor é universal. Até os animais entendem. Até um animal sabe quando você o ama, tem carinho por ele ou não. Imagine o ser humano. A linguagem do amor é a linguagem do Espírito Santo. Mesmo que você não consiga comunicar com ninguém, seja uma pessoa muda, se você tiver amor, você consegue comunicar com a linguagem do amor e consegue entender o outro na linguagem do amor. Essa é a língua do Espírito Santo. Caso contrário, é Babel. Babel era a confusão das línguas, ninguém se entendia e todo mundo se espalhou, como a gente vê naquele texto da construção da Torre de Babel, que foi desmantelada pela incompreensão das pessoas. Deus quer que nós nos compreendamos, porque à medida que nós nos compreendemos, nós nos amamos, nós nos respeitamos, nós nos valorizamos, nós nos sentimos da mesma raça, da mesma espécie, nos sentimos unidos a Deus. Pentecostes é isso. Os discípulos, segundo o Evangelho, estavam reunidos com as portas fechadas, com medo, mas Jesus dissipou as portas cerradas e o medo deles, entrando e se colocando no meio, dizendo para eles, a partir de hoje, eu serei centro da vida de vocês. Eu devo ser centro da vida de vocês, em espírito. Jesus deve ser centro da nossa vida. Quando a gente tira Deus do centro da nossa vida e coloca outras coisas, a nossa vida se desmantela. Só que, infelizmente, boa parte das pessoas se preocupam com tantas outras coisas e esquecem de Deus. Às vezes nem rezam em casa, além de não vir para a igreja, nem rezam em casa. Não tem vida de oração, não lembram de Deus. E às vezes só vai se aproximar de Deus pela dor, por algum acontecimento doloroso da sua vida, que ela vai sentir sua vida em perigo, aí ela vai lembrar de Deus. E se isso acontecer, tá bom, pior se nem nesses momentos a pessoa lembrar de Deus e tiver uma perdição total, achando que Deus não existe ou que ela não precisa de Deus. Deus tem que estar sempre na nossa vida, deve estar no centro da nossa vida. E se nós não o tivermos, nós
seremos eternos fracassados diante de Deus. Que hoje, na celebração da recepção de Pentecostes, do Espírito Santo em Pentecostes, nós possamos sentir essa presença do Espírito que sopra sobre cada um de nós, que nos impulsiona para a missão. A partir de hoje, nós começamos o tempo comum da liturgia, que é o tempo da vida pública de Jesus e da nossa missão. Por isso, o Espírito nos impulsiona para a ação, para a missão, para o trabalho em prol de Deus, da comunidade, dos irmãos.